você conviveu com o Roberto como presidente. Eu sendo setorista. Chegou no final de carreira dele, tu era muito garoto. Cara, eu tinha 9 anos, mas eu ia aos jogos com meu pai e eu me lembro bem do Roberto no finalzinho de carreira. O jogo com o La Coruña é um dos grandes lamentos que eu tenho na vida, porque eu tinha 10 anos e tava com febre no dia. Meu pai queria ir e, pô, minha mãe não deixou a gente ir. E, pô, até hoje eu fico puto com isso, que eu queria ter ido. E outra coisa que me incomodava bastante também é que eu via minha geração bater muito no Roberto, porque a galera não sabia separar o presidente... Mas isso aconteceu muito. ...do jogador. E tinha gente que odiava o Roberto mesmo e não sabia separar. Me incomodava. Acho que nesse sentido o canal Atenção Vascaíno fez um trabalho bem legal. Pô. Acho que eles conseguiram dar uma repaginada na imagem dele pra muita gente. Mas eu queria te ouvir, cara. Como é que é a tua relação com o Roberto? O Roberto, eu tive com ele umas 6, 7 vezes na minha vida. Uma figura humana incrível. Incrível. Uma simplicidade. Tem uma história legal pra contar do Roberto? Então, cara, assim, o Roberto como presidente, eu confesso que quando eu era setorista, eu cafungava muito, assim, buscava muita notícia, né? E quando você tá como setorista, você procura notícias boas e notícias ruins. Você não vai se omitir, se ausentar, se você sabe alguma coisa que não é tão boa. E foi um período, assim, 2011, eu não era o setorista, foi o melhor ano do Roberto, né? Aí 2012, eu acho que vivia um ano muito problemático. A gente estava na Libertadores, mas os caras não recebiam. Tanto que no dia que o Vasco perde pro Corinthians no Pacaembu e cai na Libertadores, foi praticamente que ali a pá de cal naquele time. A gente termina o Campeonato Brasileiro com um outro time bem diferente, porque todo mundo vai embora. Uma galera sai, e aquele foi o último bom ano do Vasco, né? Então, assim, 2012, eu como setorista, eu tive muito mais notícias ruins do Vasco do que boas. Principalmente quando a gente é eliminado, quando o Vasco é eliminado em 2012 no jogo com o Corinthians. Até ali, você dava as notícias ruins, mas tinha coisa boa, né? Porque o time tá avançando na Libertadores. Se a gente vai passando de fase, chega na final, bate campeão, com certeza os problemas financeiros iriam ficar em segundo plano, até porque eles seriam resolvidos com premiação, com um monte de coisa que viria na frente. Então, assim, a minha convivência com o Roberto, ela não foi uma boa convivência como repórter. Porque não dava para passar a mão na cabeça dos problemas. Não era o meu papel, entendeu? Não era o meu papel. Meu papel era dar notícia, seja boa ou ruim. Então, assim, eu não tive uma boa convivência com o Roberto nesse início. Eu me dava muito bem com o vice de futebol, que era o Zé Hamilton Mandarino, que era um cara muito legal. O Herculino De Luca, que estava sempre também lá no meio das coisas, também é um cara que eu gosto muito. Também é um cara muito legal. Mas com o Roberto em si, a minha relação não era boa. Não era. Ele não recebia bem as notícias? Cara, ele não queria que as notícias ruins vazassem, como qualquer pessoa não quer, né? E assim, não era o meu papel não dar, notícia. Eu tinha que dar notícia. Ele chegou a te interpelar alguma vez, mandar algum recado? Não, mas eu sentia que não era... que ele, nesse momento da vida, que ele não gostava muito, porque, cara... Primeiro que ele nem devia saber que eu era Vasco naquele momento. E mesmo que fosse, dava no mesmo, porque eu não tava ali pra só fazer carinho, entendeu? Então, naquele momento, foi um momento que eu não tive uma boa relação. Fui ter boa relação com o Roberto já depois, agora, 2018... 2019, talvez 2019, 2020. A partir dali, aí eu passei a me dar bem com o Roberto, por conta de estar na Vasco TV, de ir lá, conhecer, conversar e ver e ter uma outra imagem, tanto minha, ele de mim, quanto eu dele. Entendeu? Então, assim, foi meio que igual a Atenção Vascaínos fez, foi o que eu tive lá de boa relação no final da vida dele, infelizmente, né?